hoje eu vim indicar pra vocês mais um livro da temática da Segunda Guerra Mundial, que tem aí no centro crianças, assim como o menino do pijama listrado e a menina que roubava livros. E vou te dizer qual a diferença entre esses e o livro indicado da vez, que é Os Meninos que Enganavam Nazistas. Você quer saber qual a diferença e por que ler esse livro aqui? Fica aí que eu já te conto. Os Meninos que Enganavam Nazistas. Então esse livro vai tratar sobre a Segunda Guerra Mundial. A história vai se passar em 1941, após a França já ter sido ocupada pelos nazistas, o que aconteceu em 1940. E vamos conhecer a família Joffo, que tem aí dois pequenos delinquentes, como diriam os próprios familiares, que são o Joseph e o Maurice. O Joseph tem apenas 10 anos e o Maurice tem 12 anos. Eles moram em Paris, no bairro judeu Clignancourt, e é quando a situação começa a complicar que o pai deles tem uma conversa com eles e diz que eles precisam, naquela mesma noite, partir. Sim, as duas crianças sozinhas, uma de 12 e uma de 10, partindo para o sul da França. Mas por que, Mallory? A França naquela época estava dividida em duas. A parte norte estava ocupada pelos nazistas e a do sul estava sob um governo colaboracionista, que colaborava, portanto, com os nazistas. E é para lá, para o sul, que esses dois meninos são enviados pelos pais. E o destino é a cidade onde os irmãos mais velhos desses dois meninos já foram, para a qual eles já fugiram. O que acontece para a situação ficar complicada é quando eles têm que começar a usar a estrela de Davi, que é o símbolo que marcava o judeu. Na escola, então, desses meninos, eles sofrem violência porque os seus amigos começam a bater neles, e é aí que a família percebe que eles precisam, então, fugir. Nesse mesmo dia que eles sofrem violência por parte de seus colegas da escola, um amigo deles acaba querendo trocar o seu saco de bolinhas de gude pela estrela de Davi do Joseph, que é quem narra pra gente o livro inteiro. Ele não é judeu, mas ele sente curiosidade por aquele símbolo e ele quer então ter pra ele aquele símbolo. Essa é uma coisa bem interessante da gente analisar, porque o título, na verdade, desse livro, que foi traduzido como Os Meninos que Enganavam Nazistas, é em francês um sac de billes, que significa um saco de bolinhas de gude. Mas por quê? Porque na verdade o Joseph Joffo, que é quem narra pra gente e passa aquela história, é o próprio autor do livro. Então essa é uma história verídica. O que torna tudo pior ainda porque, sério, essa história é muito, muito emocionante. E se você pensa que é uma história apenas de uma única viagem, você está enganado. Eu também pensava isso. Porém, o livro não trata apenas de uma viagem. O livro trata de uma espécie de odisseia desses dois garotos, que conforme a guerra passa, vão crescendo. Então o Joe, no começo do livro, tem 10 anos, mas no final ele tem quase 14. E a gente percorre toda a peregrinação junto com eles, porque eles vão rodar a França inteira. E realmente, eles circulam a França. Aqui está um mapa muito interessante que fizeram, que eu achei na internet, do caminho que eles traçaram durante a guerra. Eles não puderam ficar sempre numa única cidade, eles precisavam a todo momento fugir conforme os alemães ocupavam a cidade onde eles estavam, enfim, a situação ficava pior pra eles. Então a gente acompanha esses dois meninos que, conforme a família pensava, tinham que estar os dois sozinhos, porque era muito mais seguro estarem os dois sozinhos do que toda a família junta. Chamava menos atenção, ainda mais por serem crianças. E está enganado de novo se você pensa que a história desses dois meninos foi fácil. Nós estamos falando de Segunda Guerra Mundial, certo? Da história de dois judeus. E eu vou entrar no porquê que você deve ler esse livro aqui, qual é o diferencial dele. Eu estava falando do título agora mesmo, né, da tradução. Se vocês forem perceber, os títulos seguem a mesma linha e a tradução é totalmente diferente do título original. Claro, segue uma linha editorial que é a de passar para o leitor que bate o olho e não conhece esse livro ainda, a ideia de que ele vai encontrar aqui a mesma temática que ele encontraria nesses dois livros que já são muito conhecidos aí no mercado editorial. Mas esses dois livros tratam de crianças fora da França. Aqui nós estamos falando da França, que foi ocupada, que tinha aí o governo de Vichy, é um outro local, uma outra faceta da guerra, da Segunda Guerra Mundial, vocês entendem? Apesar de termos no centro também crianças, o que eu acho muito interessante, porque torna tudo mais emocionante e a gente compreende o horror da guerra. Além disso, essa história é verídica, o próprio narrador passou por aquilo e está contando pra gente. Esse livro foi lançado em 1973, logo em 75 saiu um filme. E recentemente, em 2017, no começo desse ano, foi lançado um outro filme que eu assisti, que, gente,
É muito, muito bom. Eu adorei. É um filme francês, eu gosto muito de filmes franceses, o que eu tô percebendo recentemente. E eu achei que é uma boa adaptação. Ela não é totalmente fiel, mas ela é muito mais fiel do que aquela primeira versão cinematográfica que foi feita em 75. E isso o próprio autor fala aqui no final, porque no final tem um pós-fácil, no qual ele vai se dedicar a responder algumas perguntas que ele recebeu ao longo dessas décadas aí, desde a publicação desse livro aqui. Eu achei isso muito legal, porque traz um pouquinho a proximidade com o autor e, mais do que isso, com a vítima, não é mesmo? Sobre essa questão do livro ser uma história verídica, tem uma coisa muito curiosa nesse tipo de livro, que é a questão da memória. Tanto é que no prólogo ele vai dizer que 30 anos se passaram desde que aconteceu tudo aqui que ele vai narrar pra gente. Tanto a memória quanto o esquecimento podem ter modificado pequenos detalhes. E um outro escritor, também judeu, que falou sobre essa questão da memória, no que se relaciona ao trauma da guerra, foi o Primo Levi, que escreveu esse livro Os Afogados e os Sobreviventes, os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. Aqui ele trata assim de uma maneira maravilhosa a questão da memória. Diz que é muito complicado você se apegar demais à veracidade das coisas que são narradas por vítimas, aqui ele tá falando por vítimas do Holocausto, mas que é claro, a gente tem que ouvir, a gente tem que estudar isso e tem que sempre estar em contato com esses relatos pra gente não esquecer. E é a mesma coisa que o Joffo vai dizer aqui no pós-fácil. A memória é sempre uma questão perigosa, a gente pode fantasiar algumas coisas ou não. E falando em fantasiar, vou voltar um pouquinho à questão do filme. Eu assisti, eu adorei, eu acho que é muito legal. Assistam, leiam também. Mas tem uma coisa em versões cinematográficas que romantizam o romance que me deixa um pouco incomodada. A única coisa que me incomodou no filme foi isso. Tem um leve romancezinho aqui no livro, mas é uma coisa que não se desenvolve porque estamos em guerra. Quem ler vai entender por que não se desenvolve, até porque o menino tem 12 anos aqui na história, que no filme eles levam um pouquinho mais adiante e eu não gostei disso. Isso me incomodou. Apesar deles não levarem tanto assim. Mas foi um pouquinho romantizado, vamos dizer. É aquela coisa de adaptações cinematográficas. Mas o filme é muito bom, assistam. E isso não vai influenciar a história de maneira nenhuma, assim. Além de indicar fortemente esse livro pra você que gosta da temática, eu vou terminar esse vídeo com 2 apontamentos. O primeiro é sobre a história dele ser um herói, né, da vítima ser um herói, que ele vai tratar no pós-fácil e ele vai dizer que: mas não creio que se deva confundir instinto de sobrevivência com heroísmo. Heroísmo é escolher deliberadamente colocar sua vida em perigo por uma causa que se considera justa e bela. Nós estávamos acuados, encostados na parede, não tínhamos outra escolha senão nos defender. E para dizer tudo, eu simplesmente achava besta demais morrer sem ter conhecido o amor. E essa questão é muito, assim, tocante. Porque ele começa o livro e termina o livro falando uma coisa pra gente, que é: não tiraram a minha vida, mas fizeram pior. Roubaram minha infância, mataram em mim um menino que eu podia ser. No começo do livro ele fala que quando o pai sentou com os meninos e falou assim: vocês vão ter que partir, ali a infância dele estava acabada. Com 10 anos esse menino teve que se virar. E o que ele mais fez foi trabalhar ao invés de estudar. Eu fico imaginando criança de 10 anos, meu afilhado que tem quase 9 anos, 8 anos e meio, tendo que se virar sozinho num contexto de guerra, num contexto de caça aos judeus, a ele, portanto. Isso é realmente muito tocante. Então fica aqui a indicação de um livro que eu adorei ter lido no mês de agosto. Espero que vocês gostem também da leitura. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueça do seu joinha para me ajudar na divulgação dele e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque quando chegarmos aos 70 mil inscritos, teremos um super sorteio de 70 livros. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!